Paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite do pastor Semar para trazer uma mensagem hoje para a igreja, porque toda vez que Deus quer falar ao coração da igreja e quer escolher uma pessoa para falar sobre o amor dele, a primeira coisa que ele faz é falar para essa própria pessoa sobre aquilo que ela precisa receber de resposta do Senhor Jesus. E com a minha vida não foi diferente. Quando eu recebi o convite, eu fui orar ao Senhor, falei: Deus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra para que a minha vida mude. Eu preciso de uma palavra para que a igreja tenha sentido na sua própria vida. E o Senhor ouviu o meu clamor. E antes ele falou: Fábio, primeiro eu preciso falar contigo. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com vocês. Você que está aqui como visitante, seja muito bem-vindo. Você não veio aqui à toa, tenha certeza disso. Abra o seu coração, preste atenção nos próximos minutos, foque sua mente, seu coração aqui na frente, porque o Senhor Jesus tem uma palavra e uma palavra de vida para você. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Você que trouxe a Bíblia, ou você que está com ela de forma digital, abra a sua Bíblia, tira um print da tela, marque esse texto. Nós vamos ler apenas um versículo. Mateus, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor no verso de número 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Novamente, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Eu quero falar nessa noite sobre a busca por uma palavra. Eu tenho certeza que Deus nessa noite trouxe pessoas aqui que precisam de uma palavra. Pessoas que precisam de uma resposta, pessoas que estão caminhando com Cristo ou que ainda não conheciam o Senhor Jesus e receberam um convite e vieram aqui desejosos por ouvir a voz de Deus. E se você estiver com a sua mente, o seu coração disponível, Deus tem uma palavra nessa noite para a sua vida, amém? Se pararmos para analisar a nossa vida cotidiana, o tempo todo, eu e você estamos à procura de uma palavra. Aos alunos, e essa semana começou o novo seminário da igreja, a escola ministerial, esses alunos se somarão aos alunos que estão estudando desde o início do mês passado, seja adolescente, jovem, adulto, na faculdade, enfim. Os alunos estarão 2023 o ano inteiro estudando, marcando encontros para fazer trabalho em grupo, abrindo mão de repente de algum compromisso ou outro, atentos àquilo que estão aprendendo, preocupados até com as provas que irão acontecer ao longo do ano e esperando lá em dezembro, quando chegar o verão que está terminando hoje, quando chegar o verão lá em dezembro, estarão ansiosos por curtir as suas férias, estarão ali doidos para receber a resposta, o boletim e a notícia: aprovado. O tempo todo estamos em busca de uma palavra. Aqueles que estão em busca de uma melhor condição de vida, uma melhor condição de trabalho, fazem da mesma forma. Escolhem um curso para melhorar a sua qualificação profissional, ou até mesmo entram no concurso público, e os concurseiros aqui de plantão vão se ver nesse momento, se reconhecer nesse momento que eu estou falando. E aí você, da mesma forma, você abre mão de festas, encontros, você abre mão de tempo, de comunhão, de estar com a família. Você abre mão de muita coisa, porque você pensa numa melhor condição para você e para a sua própria vida. E aí está ali o tempo todo, desejoso em chegar à prova, no concurso, e vira uma resposta, uma palavra: aprovado, passei, que seja. Quando eu estudava sobre esse tema, Deus trouxe para mim algumas lembranças. E eu compartilhei com alguns amigos, A primeira pessoa que me veio à mente foi o pastor Rui, quando eu estava na juventude,
E ele compartilhava com a gente na época em que surgiu uma vaga para oficial e o tempo dele de dedicação em fazer as coisas de Deus, trabalhar, estar com a família e ao mesmo tempo buscar por essa uma palavra. Ele compartilhava com a gente que ouvindo lá as aulas no carro, né, pastor? No trajeto do trabalho, compartilhava que chegava em casa, se trancava no quarto e ia estudar, compartilhava matérias de português, né, com o Danny, acho que era isso, com o Danny, deu algumas dicas para ele, em busca de uma palavra, em busca de uma aprovação, em busca de uma resposta. Eu lembro da nossa amiga Sabrina, do GC, do Grupo de Conexão, da mesma forma, quando ela foi fazer o seu concurso público, e também só tinha uma vaga, tanto para o pastor Rui quanto para a Sabrina, apenas uma vaga, e no caso dela ainda tinha análise de títulos, né? Depois de você ter sido apto na prova, ainda tinha análise de títulos. E aí a atenção que ela compartilhou com a gente, com a sua família, de dedicar um tempo, de abrir mão de coisas, e ali naquele desespero, naquela angústia, buscando uma palavra. E graças a Deus, na vida dos dois, essa palavra que eles buscaram aconteceu. Aos apaixonados, quem nunca? Quem aqui não vai lembrar do momento em que você chegou para ele ou para ela com angústia no coração de fazer o pedido? E aí preparou tudo, se organizou, escolheu o lugar, o momento mais adequado em busca de uma palavra. Eu lembro que eu fui querer ter a brilhante ideia de fazer o convite de casamento, né, à minha esposa, então noiva. Eu pensei assim, não, eu vou fazer o pedido no aniversário dela, que aí vai estar toda a minha família, toda a família dela, os nossos amigos mais íntimos da época, e meu Deus, a semana chegou do aniversário que eu ia pedi-la em casamento, e aí eu fiquei nervoso, é óbvio, você que já passou por isso vai lembrar, você fica ali pensando como vai ser, em que momento que eu vou falar, e se ela falar que não, ai, como é que vai ser? Ai, meu Deus, antes se eu tivesse marcado um lugar sozinho, eu e ela, né? Essa angústia talvez fosse menor, certamente seria menor. Essa coisa, esse aperto no coração, enfim. E aí você, apaixonado, está lembrando do seu momento, né? Em busca de uma palavra. Sim, aceito. Aos aflitos, que por um parente, ou até mesmo pela sua própria vida, a notícia ruim chegou, como cantamos há pouco tempo atrás. A notícia que a doença bateu à sua porta e a partir daquele momento, dia após dia, dia e noite, semana após semana, mês após mês, você só busca uma palavra. Para você ou para quem está próximo de você, do seu convívio familiar, do seu convívio espiritual, por que não? Quando vem esse momento ruim na vida, a gente só pensa em uma palavra: curado. Estamos o tempo todo buscando por uma palavra. Parabéns, aprovado, contratado, promovido. Sim, eu aceito, o tempo todo. Agora, assim como nós lemos o texto que o centurião pediu ao Senhor apenas uma palavra, eu também pedi ao Senhor uma palavra para a minha vida, e Deus me deu essa palavra, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E eu quero fazer você pensar nesse momento comigo, abrir a sua mente, o seu coração. Se você está aqui hoje e crê que o Senhor Jesus é o Deus que pode todas as coisas, abra sua mente, o seu coração, porque nessa noite Deus pode trazer uma palavra para a sua vida, amém? Amém. Agora, o texto que lemos, ele é muito conhecido. Jesus entra na cidade e um oficial romano, uma pessoa que não fazia parte do ciclo religioso da época, que não professava crer no Deus vivo, vai ao encontro ao Senhor. Um homem que reconhece no Senhor Jesus o poder acima de todas as coisas. Ao mesmo tempo, um homem que pede pela cura de outra pessoa. Um homem que não usa a sua condição para ter vantagem. Sim, porque ele era o oficial, ele era a lei naquele lugar, naquele momento. Se formos lembrar essa história do oficial romano que pede a cura para o seu empregado, Jesus entra pela cidade e o oficial romano se encontra com Jesus e ele fala: Senhor, o meu servo está muito doente, preciso que o Senhor vá curá-lo. E Jesus diz:
eu irei curá-lo. Imediatamente, o centurião ele fala, não, Senhor, não, por favor, eu não mereço, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não faça isso. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. É essa a atitude desse homem. E o Senhor fica encantado com a fé daquele homem, que fala assim, caramba, ele entende que eu sou o Deus de todas as coisas. Talvez Deus trouxe você hoje aqui para entender isso. Que independente do que você está passando, primeiro, Deus é o Deus de todas as coisas. E que independente de quem você seja, abra mão de tudo que você está pensando e creia somente que Deus é o Deus de todas as coisas. O pastor Silas Malafaia tem um livro, um livreto, um resumo, né, um devocional, e existem muitos devocionais sobre essa mensagem, muitos comentários bíblicos, e ele tem um livreto que traz o título O Homem que Deixou Jesus Maravilhado. O homem que deixou Jesus maravilhado vai relatar para a gente as atitudes, as características, as virtudes desse oficial, desse centurião. E qual foi a palavra que Deus liberou para esse homem, para esse centurião? O texto, nós não lemos o texto, mas se continuarmos contando essa história, Jesus, quando reconhece tamanha fé nesse homem, ele chega para os discípulos e fala, olha, nem em todo Israel eu encontrei tamanha fé. E aí ele olha para o centurião e diz assim, ó, vai, seja feito conforme a sua fé. A palavra que Jesus deu para aquele centurião é a mesma que ele dá para hoje, para a nossa vida, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de eternamente. E se Deus te trouxe aqui hoje, você está procurando por uma palavra, a primeira palavra que Deus quer dar para a sua vida é, vai. Vai na fé, porque o Senhor está contigo. E aí você pode me questionar, Fábio, mas eu já tenho feito minhas orações, hoje eu cheguei aqui e orei bastante, pedi ao Senhor, eu fiz as minhas petições, as minhas súplicas, eu tenho estado de frente ao Senhor Jesus, eu tenho procurado por uma resposta, por uma palavra, e ela ainda não chegou. Eu tenho pedido ao Senhor que abençoe o meu irmão que está precisando de algo, de uma resposta, e essa resposta ainda não chegou. Eu preciso de um novo caminho, porque do jeito que está eu não estou suportando. Os pastores que estão aqui na igreja sabem que eu pedi a Deus uma palavra em especial. Eles e minha família sabem a palavra que eu tenho buscado ao Senhor. E o que eu queria compartilhar com vocês é, e agora? Eu pedi ao Senhor uma palavra, assim como eu sei que muitos que aqui estão precisam de uma palavra. Assim como o centurião pediu, Senhor, me dá apenas uma palavra. E eu quero dividir com vocês de que forma nós devemos viver quando estamos em busca de uma palavra. E agora, tá bom, eu pedi, como eu vivo em função da palavra que recebi do Senhor? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que para alguns, a resposta do Senhor será instantaneamente. Quer ver só como a Bíblia nos ensina sobre isso? A Bíblia vai contar a história do cego Bartimeu. Diz a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 10, a história em que o Senhor estava passando com os discípulos e uma multidão, e de repente o cego percebe que é o Senhor Jesus que está ali, e ele começa, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a multidão passando, e Jesus passando, os discípulos passando, e ele continua, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele continua, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Isso começa a incomodar as pessoas, alguns se aproximam dele e falam, ei, para com isso, você está incomodando. Ele continua, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O clamor daquele homem chama a atenção de Jesus, o Senhor pede que os discípulos o tragam para perto. Os discípulos se aproximam daquele homem com ânimo no coração, vamos, tem de bom ânimo, o mestre está te chamando, venham. Levam o cego Bartimeu até o Senhor Jesus, e Jesus faz uma pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? O cego diz, mestre, eu quero ver.
E nós chegamos então no versículo de número 52, no final do capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Há pessoas que estão aqui hoje que estão precisando de uma resposta, mas que essa resposta tem que ser hoje. Eu quero dizer para você que para alguns essa resposta virá sim hoje, porque Deus é Deus que pode resolver qualquer coisa em qualquer tempo. E se para você Ele escolheu hoje, vai ser hoje. A Bíblia me dá essa garantia, me dá essa fé, me dá essa certeza que para Deus não há impossível. Quer ver uma outra história? A cura do paralítico, um texto muito conhecido. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5. Jesus novamente está ensinando, está fazendo o sermão numa casa, e aquela casa começa a ficar cheia, transborda, fica lotada, as pessoas ficam do lado de fora. Naquele tempo, chega um paralítico, deitado à maca e sendo levado por 4 amigos, 4 pessoas. Essas pessoas tentam levar Jesus, o paralítico, para perto do Senhor. Não conseguem, porque estava lotado. Eles insistem, eles têm fé. Eles falam: não, nós não vamos desistir, porque nós queremos uma palavra do Senhor Jesus. Então eles abrem um espaço pelo telhado da casa e colocam o paralítico de frente ao Senhor Jesus. O culto para, o sermão para. Jesus se aproxima daquele homem. Jesus se aproxima daquele homem e então ele diz: os seus pecados estão perdoados. Mas naquele lugar havia pessoas que eram os doutores da lei, os religiosos, que não haviam entendido o poder do Espírito Santo na presença de Jesus, não haviam entendido que o próprio Cristo estava ali. E aí começam a dizer: isso é blasfêmia, você está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Então nós chegamos nesse texto que está aqui atrás de mim. Lucas, capítulo 5, versículo 24. Jesus então olha para essas pessoas e diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ah, meu irmão, olha o que a Bíblia diz. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Senhor Jesus disse para o centurião: vá, seja feita conforme a sua fé. O Senhor Jesus disse para o cego Bartimeu: vá, você quer enxergar? Vá, e ele enxergou. O Senhor Jesus disse para o paralítico: vá, e imediatamente aconteceu. Irmãos, o pastor Semar nos ensina nas suas pregações, né? Por que algumas coisas estão ali? Por que o Senhor está o tempo todo falando para essas pessoas: vai. Você veio até mim, você me fez um pedido, e eu estou te dizendo: vai. Por que será que Deus tratou com essas pessoas pedindo uma ação, uma atitude, uma fé no coração delas? Deus tem resposta nessa noite para aqueles que estão buscando uma palavra. Jesus, quando chama Mateus, esse mesmo, o evangelista, o discípulo que escreveu o evangelho, lá no capítulo 9, versículo 9, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele levantando-se, o seguiu. Foi imediatamente, irmãos. Assim, ele não falou: não, peraí que deixa eu ir lá no banco, entregar aqui os impostos que eu recolhi, deixa eu ali me despedir da minha família, deixa eu ir lá no palácio entregar aqui para o pessoal, os romanos. Não, e a Bíblia diz que ele levantou-se e o seguiu. Talvez, enquanto eu esteja falando aqui, e essa é a minha oração, o Espírito Santo já está dando algumas respostas para aqueles que pediram uma palavra nessa noite. Deus é o Deus que pode resolver o seu problema hoje. Eu não sei qual é o seu problema, eu sei qual é o meu. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, qual é a palavra que você tem pedido ao Senhor, mas eu sei qual é a minha. Mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas. E Ele pode, se for a vontade dEle, hoje responder a sua palavra. Hoje Ele pode aqui na oração te dar uma palavra que você sai daqui diferente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora,
Para outras pessoas, a resposta do Senhor, a palavra de Deus, ela vai acontecer durante o caminho. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Você lembra da história dos 10 leprosos? Para quem não conhece, eu vou resumir. Para quem já sabe da história, vamos relembrar. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Versículo 12. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, novamente, irmãos, olha isso, olha o que o Senhor falou. Vai, como eram mais de um, ele falou no plural, né? Vão mostrar-se aos sacerdotes. E olha o que a palavra diz. Enquanto eles iam, foram purificados. Tem um mistério na palavra do Senhor aqui para alguns que vieram buscar uma resposta e essa palavra ainda não aconteceu, irmãos. Ela virá enquanto você estiver no caminho do Senhor, aquele novo e vivo caminho que lemos no GC essa semana, que relembramos da pregação do David. Durante o novo e vivo caminho, a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Quem está entendendo? Glória a Deus. A Bíblia me diz outra oportunidade em que essa palavra se fez presente como uma resposta fiel. Vamos lembrar os discípulos no caminho de Emaús? Os discípulos no caminho de Emaús, essa história é contada no livro de Lucas. Jesus havia morrido, ressuscitado, mas ainda não havia aparecido para todos, ou para muitos, ou para alguns. E aí, alguns discípulos, alguns daqueles que caminhavam com Cristo, como talvez eu e você que aqui estamos, ficaram desanimados, sem entender o que havia acontecido, mesmo caminhando com o Mestre durante 3 anos, ficaram sem entender, ficaram tristes no seu coração, angustiados. E agora, como vai ser da minha vida? Voltaram para as suas próprias vidas. E estavam no caminho, indo para a cidade chamada Emaús. E durante o caminho, eles conversavam, né? Os dois discípulos, com seu coração angustiado, porque acreditavam que o Senhor tinha vindo, o Mestre, o Messias, para libertar o povo da mão dos romanos, e aquilo não havia acontecido da forma como eles imaginaram e queriam, quando de repente o Senhor Jesus se aproxima deles, aparece a eles, e eles não entendem, não percebem que é o Cristo. E Jesus pergunta para eles, do que vocês estão falando? Eles dizem, olha, só você que não sabe o que está se falando aqui pela cidade? Não sei, o que aconteceu? Esses homens, enquanto estão andando, porque naquela época não tinha Uber, né, pessoal? Para andar, para ir para outro lugar, vamos andar. E eles iam andando até a cidade de Emaús e foram conversando com o Senhor. Jesus interrompe a conversa deles e é como se dissesse assim, vocês não entenderam nada. Deixa eu explicar para vocês sobre esse Jesus que vocês estavam falando. O Senhor vai fazendo com que eles relembrassem os textos do Antigo Testamento e vai contando a história que já estava escrita acerca do Messias, como ele viria, o que aconteceria para que se cumprisse todas as coisas. E Jesus vai contando isso para eles e eles não entendem, não percebem que é o próprio Cristo que está com eles. Eles se aproximam do destino, eles chegam no destino, e então eles pedem para o mestre entrar. Não, Senhor, entra aqui com a gente. Vamos fazer uma refeição, já está tarde. Vem, entra. Eles insistem e Jesus entra. Jesus entra a casa. E o que faz? Senta-se à mesa com os discípulos e pega e parte o pão dando graças. Nesse momento em que o Senhor Jesus parte o pão e dá graças a Deus pelo alimento, eles imediatamente reconhecem a presença do Senhor Jesus. E Jesus sai dali do momento, ele desaparece da visão deles. E olha que interessante o que eles dizem, está relatado no livro de Lucas, capítulo 24, verso 32. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Sabe, irmãos, nós começamos bem, nós nos aproximamos do Senhor, recebemos uma palavra, aceitamos Cristo nas nossas vidas, temos as nossas dificuldades, mas a fé começa a entrar no nosso coração e a gente cria novas amizades, não é isso? A gente começa a frequentar o corpo de Cristo, a gente começa a caminhar com o Senhor, frequenta os cultos, conhece pessoas, tem novas histórias, novas experiências. Talvez você tenha ido a um retiro, um encontro com o Senhor, talvez você esteja caminhando já há um tempo na fé. Mas porque a palavra que você pediu a Deus não se cumpriu, em algum momento da nossa caminhada, eu e você podemos estar fracos, podemos desanimar. Mas o Senhor, nesses dois exemplos, Ele diz que a resposta virá no caminho. Os discípulos disseram, não estava ardendo o nosso coração enquanto nós estávamos no caminho? É porque é no caminho que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. É no caminho que você vai ter experiências reais e sobrenaturais com o Senhor. É no caminho, meu irmão. Então hoje, você que veio aqui e que precisa de uma resposta, a primeira coisa que eu quero te dizer, não saia do caminho. Jesus falou com você, Jesus deu uma palavra, Jesus já tratou o seu coração, então não saia do caminho. Ah, Fábio, mas eu estou andando há muito tempo, você não conhece a minha história, está difícil continuar, você não sabe as lutas que eu tenho passado. Eu estou no caminho e a resposta do Senhor ainda não veio para a minha vida. Sim, eu não sei. Há 3 anos, 9 meses e 7 dias, eu pedi ao Senhor Jesus uma palavra para a minha vida. 3 anos, 9 meses e 7 dias. Há 1 ano atrás, eu estava no retiro de mulheres, servindo as irmãs, trabalhando. E aquilo que para a gente é o de repente, mas o Senhor é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O Senhor é aquele que sabe o tempo de todas as coisas. Assim, no acaso, do nada, estava ali com 3, 4 irmãos, num dos momentos de intervalo, e quem já participou do retiro vai aí começar a associar, né? Alguns irmãos falaram assim, pô, vamos nos aproximar aqui, vamos orar um pouquinho, vamos orar? Ah, vamos lá, vamos orar. E aí, 4 ou 5, 3, 4, 5 pessoas pegaram assim na mão uns dos outros, num lugar afastado. E aí o pastor Ney falou assim para um dos irmãos, ora você. E aí esse irmão, todo mundo fechou os olhos automático, ele abriu o olho e falou assim, pessoal, vamos orar não, solta a mão aí. Aí ele olhou para mim assim, apontou o dedo e falou assim, Fábio, Deus hoje manda te dizer que a palavra que você pediu ao Senhor, Ele está te dando hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, não é a palavra que Deus deu para que você está procurando. Ele falou, Ele externou com os seus lábios, Ele falou exatamente a palavra que eu estava procurando há 3 anos da minha vida. Só que passou março, passou abril, passou maio, passou junho, passou dezembro. O que eu quero dizer com isso, irmãos, eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que eu estou no caminho. Já se passou 1 ano que o Senhor falou através da boca daquele homem, 1 ano, e eu continuo no caminho. Deus tem resposta para alguns que estão aqui hoje. Para alguns será hoje, na oração, agora, no mover do Senhor. Para outros, irmãos, será enquanto você estiver no caminho. Quem está entendendo diz amém? Amém. Agora, haverá outros em que a palavra de Deus ou a resposta do Senhor
ela só irá se cumprir quando você chegar no seu destino. Para outros, será somente a palavra que Deus vai dizer para você quando chegar no destino. Vamos voltar ao texto que lemos, o texto inicial de Mateus, com o centurião. O centurião, ele só viu o milagre quando ele chegou no seu destino. Pensa comigo, o servo estava em casa, o centurião não estava lá, o centurião estava na rua. O centurião vai ao encontro do Senhor, tem um encontro com Jesus, pede por uma palavra, Deus dá aquela palavra para ele, vai. E ele vai. Ah, Senhor, mas não tinha WhatsApp na época, irmãos. Não dá para mandar uma mensagem aqui para já saber se já está tudo certo, não? Não tinha. E ele vai, e ele tem que andar até que ele chegue no final, e lá no final ele vai ver a resposta que o Senhor disse que ia se cumprir, se cumprindo. Eu não sei há quanto tempo você está procurando por uma palavra. Eu não sei há quanto tempo você está querendo uma resposta, mas esse texto nos ensina que a mensagem para alguns irá se cumprir quando você chegar no destino. A Bíblia conta a história do cego de nascença, um texto muito conhecido lá em João. João capítulo 9 vai contar a história que Jesus estava com os discípulos e eles avistam um cego. E os discípulos falam: mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus diz: nenhuma coisa nem outra, mas para que através dele se manifeste o poder de Deus. Jesus diz para aquele homem assim, João capítulo 9, versículo 7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe, irmãos, vai haver situações na nossa vida que elas só irão se cumprir lá no final, no tempo oportuno, no tempo de Deus, porque para alguns a resposta foi na hora, a cura foi imediata, a palavra se cumpriu agora, é hoje. Para outros foi enquanto eles estavam no caminho. Agora, o centurião romano só viu a palavra cumprida quando ele chegou no final. O cego de nascença só teve a sua resposta quando ele chegou no destino. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Se a palavra de Deus não se cumpriu para você e você está caminhando e você pensou que a resposta seria hoje, seria ontem, semana passada, não desista, irmãos. Se você já está caminhando há muito tempo, não desista, irmãos, porque enquanto não chegar o momento certo, ela não irá se cumprir, mas creia que quando chegar, ela vai se cumprir. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele te deu uma palavra, se Ele te deu uma resposta, ela vai se cumprir. Agora, existe um perigo um cuidado que temos que ter. Seja como for, não coloque barreiras. Seja como for, não coloque prioridades à frente do Senhor Jesus. A Bíblia tem algumas histórias que servem como um alerta para a minha e para a sua vida. Vamos lembrar da história do jovem rico. O jovem rico se aproxima do Senhor e diz assim: mestre, o que fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele: mas isso eu já faço desde a minha mocidade. Jesus diz: que bom. Então, venda tudo que tem, doe aos pobres e vem, me siga. Olha o vai de novo, vem. Olha o tempo todo o Senhor pedindo uma ação da nossa parte. Você quer uma palavra? Você quer uma resposta? Jesus está falando diversas vezes: vem, vem. E o jovem rico, o que aconteceu? Ele ficou triste. Ele ficou triste, ele recebeu a palavra do Senhor. Ele não pediu? Sim ou não? Ele não pediu? Jesus deu a palavra para ele, mas ele ficou triste. Por quê? Porque ele colocou barreiras ou prioridades à frente daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Quer ver uma outra história? Jesus está num determinado lugar falando do amor de Deus, e aí uma pessoa fala assim: mestre, eu irei com o Senhor aonde o Senhor for. Jesus diz assim: olha, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Você tem certeza? Ele diz: não, eu irei contigo. Jesus olha para o lado e fala assim: e você? Vem comigo.
E o homem diz assim: não, mestre, olha, primeiro, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, deixa eu enterrar meu pai. Lucas capítulo 9, 59. O homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus olha para outra pessoa e diz assim, para outro, e ainda a outro. Disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Deus, nessa noite, está trazendo algumas respostas aqui, eu tenho certeza, porque Ele não me chamou e não trouxe essa palavra em vão. Somos pessoas diferentes, temos momentos de vida diferentes, e o Senhor trata com cada um no seu particular. Será que há pessoas aqui hoje que estão colocando barreiras àquilo que o Senhor quer fazer? Aquilo que o Senhor tem para a minha e para a sua vida? Que estão impedindo de que a gente viva uma experiência com o Mestre? Se o Senhor disse para você ir, meu irmão, vai. Jesus chegou a Pedro e disse: Pedro, farei você um pescador de gente. E Pedro foi na hora. Jesus chamou Mateus e falou: Mateus, vem. E ele foi. Jesus falou para todos esses exemplos que eu dei aqui: vá. E as pessoas foram. E o resultado aconteceu. Eu não sei o que te movimentou, o que te moveu a estar aqui hoje, mas eu sei que o Senhor Jesus é o Deus de todas as coisas, não é de algumas coisas. E eu sei que Deus é aquele que diz na sua palavra, que aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o... Não é até terça-feira, não é até o mês que vem, é até o fim. Será que eu e você estamos dispostos a andar até o fim para receber a palavra que o Senhor tem para nós? Aleluia! Eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o fim. Quem é certo com isso aqui pode levantar a mão, dar um glória a Deus. Quem está aqui nessa noite e precisa de uma palavra, diz assim: eu preciso. Deus está aqui e pode responder a sua palavra, amém? Eu quero concluir essa mensagem trazendo ao seu coração esse entendimento. Você quer uma palavra de Deus? Comece querendo o próprio Deus. Esses últimos exemplos que trouxemos, é muito claro. O Senhor fala: vem ter uma experiência comigo. E esses homens não foram. Você que está aqui hoje, você quer uma palavra de Deus? Eu pergunto de novo. Comece querendo o próprio Deus. Queira o próprio Deus na sua vida, porque Ele fará nova todas as coisas, não serão algumas coisas. Deus é o Deus que nos dá infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu propósito. Você pode fechar os seus olhos? Você pode colocar a mão no seu coração. Eu quero nesse momento chamar a atenção da igreja, toda a igreja. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.